Nação flamenguista, o Flamengo vencendo o Mirassol por 2-1. Mais líder da competição do que nunca, né? Ultrapassando a barreira dos 40 pontos. E a mídia rival, né? A mídia palmeirense já começa a olhar para o Flamengo e já começa a ver dificuldade, né? Porque o Flamengo, além de vencer, além de convencer, eu sei que muitos achavam que o Flamengo ia fazer um jogo ruim depois de uma eliminação, né? Pelo contrário, pessoal, o Flamengo levou 65 mil pessoas para o Maracanã. Fez um grande jogo contra o Mirassol. Pessoal, não é fácil jogar contra esse Mirassol. Esse Mirassol aí estava invicto a 9 jogos. Poucos times vai conseguir ganhar do Mirassol como o Flamengo ganhou. O Flamengo fez 2-0, poderia ter feito até 3-0. Ok, sofreu um gol ali, podemos dizer, no final do jogo, né? No final do jogo, o Flamengo sofreu um gol que para mim foi vacilo ali, principalmente, pessoal. Principalmente dos volantes, né? Eu acho que não poderia ter sofrido um gol daquele. Mas, pessoal, acho que fica o alerta, né? Quarta-feira não pode dar aquele vacilo. E para os rivais aí, os rivais já estão vendo o Flamengo aí como um possível... Claro, do primeiro turno o Flamengo vai ser campeão, até porque tem um jogo a menos. Mas futuro campeão do Campeonato Brasileiro. Parece que deixou o Flamengo botar ponto na frente, pessoal. Aí é como eu sempre digo. Aí complica, né? O Flamengo é aquele time que você não pode dar corda. Depois que dá corda para conseguir puxar, pessoal, fica complicado. Vamos ver o que é que o palmeirense está achando aí. Créditos do vídeo, deixa o palmeirense falar. Link na descrição. Vamos acompanhar. O Mirassol tava com aquela sequência de jogos sem perder, já 9 jogos sem perder no Brasileirão, cara. Ou seja, quinto colocado, manteve a quinta colocação por enquanto com 17 jogos, tá? E, velho... não é qualquer time, cara. É um time do interior de São Paulo, um time estreante na Série A, mas deu um grande trabalho ao Flamengo, um time que não se intimidou com o Flamengo, não se intimidou com o Maracanã, não se intimidou com a grandeza do Flamengo, começou o jogo em cima, atacando também. Cara, muito legal esse jogo. É bom ver jogo assim, né, cara? É bom ver jogo assim. Um jogo que, por conta de um jogo mais aberto, dos dois times se encarando, teve aí bastante finalização, cara, bastante finalização. O Flamengo não ganhou de qualquer time, tá? Embora muita gente vá falar, com certeza, porra, o Flamengo sofreu pra ganhar no Mirassol, mas o Mirassol de novo, cara, tava com 9 jogos em sequência aí, tem perder. Empatou com o Palmeiras, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou de todo mundo tava ganhando, do Santos. Não tá ali à toa, não tá ali por sorte, cara. Você vê que é um time organizado, um time que briga, um bom time, bons jogadores, bem treinado, disciplinado e corajoso. Porra, um time pra encarar o Flamengo como eles encararam, ele tem que ter coragem e tem que ter confiança. E pra ter confiança tem que estar bem treinado e tem que saber o que tá fazendo. Então, o Mirassol demonstrou isso. Muito legal isso, né? Tomara que continue sempre assim, tá? A gente precisa de times assim no futebol brasileiro, cara. Time que vá pro jogo, né? Que não fique lá atrás só, esperando uma bolinha pra contra-atacar. Não, o Mirassol não fez isso contra o Flamengo, não. Então, o Flamengo tem que valorizar essa vitória, porque não ganhou de qualquer time. Ganhou de um time, sim, estreante na Série A, um time pequeno, que é lá do interior de São Paulo, mas não é qualquer time. Os jogadores que estão ali honraram a camisa, honraram o lugar que eles estão no Brasileirão hoje, honraram a campanha que eles estão fazendo. Não é qualquer time, gente. De boa. Gostei muito do jogo de hoje e fiquei até surpreso com o Mirassol. O Mirassol não jogou tão bem assim contra o Palmeiras, tá? Não jogou, mas empatou com o Palmeiras, cara. Lá no Allianz, né? Se bem que pra empatar e ganhar do Palmeiras no Allianz, tá qualquer um agora, né? Muito boa. Mas o Mirassol mereceu, fez por merecer, né? Um grande time aí, Mirassol, e deu um trabalho pro Flamengo. O Mirassol não foi só pro Flamengo, não. Hoje, cara. O Flamengo tem que valorizar essa vitória, né? Teve muita intervenção do goleiro Walter, foram 8 defesas que ele fez, porque o Flamengo acertou 8 chutes no gol. Mas enquanto o cão late aqui, eu vou falando, tá? Não tem como parar. Então é o seguinte, só pra você ter uma ideia, eu falo que foi um jogo legal, foram 24 finalizações do Flamengo com 8 no alvo. E no Mirassol foram 14
finalizações com 5 no alto. Tá? O Rossi trabalhou bastante, principalmente no final do jogo ali. Fez 1, 2 defesas ali, muito importante. 2 ou 3, se eu não me engano, tá? Muito importante. Teve uma que o cara tava cara a cara ali com o gol e ele conseguiu defender. E lembrando que o Flamengo abriu 2-0 e depois o Mirassol, lá no segundo tempo, aos 73 minutos, tava aí na metade do segundo tempo, conseguiu fazer o seu gol, né? Parece que era aí jogador de Flamengo que fez o gol ainda, né? Que é o Gabriel Santana. E mesmo assim, o Mirassol não se entregou, tentou buscar o empate, então foi um jogo bem legal. Então o flamenguista que falar que era obrigação... Claro, era obrigação mesmo do Flamengo ganhar do Mirassol. Isso é verdade, assim como era do Palmeiras, como era do São Paulo, como era do Corinthians, e não conseguiu ganhar. O Flamengo foi lá e ganhou. Ah, mas sofreu porque não é qualquer time, de novo, cara, não é qualquer time. Parabéns pro Mirassol e parabéns pro Flamengo, né, cara, que manteve a liderança. Segue o líder agora o Flamengo e ninguém pode alcançar o Flamengo que tá aí com um jogo a menos que a galera aí. Vamos lá, então foram 24 finalizações, já falei, né, do Flamengo, 14 do Mirassol, 8 do Flamengo no gol e 5 do Mirassol. O Walter fazendo suas defesas, falei 8 defesas, não, fez 7, né, 6 defesas boas, né, porque 2 foram pro gol, tá? 49% de posse de bola do Flamengo e 51% de posse de bola do Mirassol, pra você ver como é que é. Olha só que coisa louca. Aí o Flamengo acertou 87% dos passes contra 85% do Mirassol. Ambos muito bem nesse quesito, tá? Flamengo um pouco melhor. 23 faltas feitas do Flamengo contra 13 do Mirassol, pra você ver. E 2 amarelos, um amarelo pra cada lado, tá? Nenhum vermelho. Não foi um jogo violento, foi um jogo bem jogado, mas não foi violento. E aí foram 0 impedimento pro Flamengo e 1 impedimento pro Mirassol. 11 escanteios pro Flamengo e 10 pro Mirassol. Cara, foi um jogo muito legal de assistir, tá? Eu gostei de ver esse jogo. Jogo aberto, os dois times se atacando, os dois times honestos na proposta de jogo. O Flamengo, claro, com mais qualidade, mas o Mirassol não ficou abaixo. Não ficou tão abaixo do Flamengo, não, cara. O Flamengo produziu um pouco mais, porque Flamengo é Flamengo, né, velho? Olha o elenco do Flamengo, né? Mas o Mirassol não se intimidou. Então, muito bom aí. O Mengão ficou com a liderança do Brasileirão, manteve sua liderança, 40 pontos contra 37 do Cruzeiro, agora com os jogos 18-18, né? Pelo menos neste momento da tabela. E o Palmeiras fica lá com 37 pontos, em 7 pontos atrás do Flamengo, embora o Flamengo tenha 2 jogos a menos, né? O Palmeiras tem 2 jogos a menos, tá? Aí tem o Bahia com 29 pontos de 16 jogos, também assim como o Palmeiras, e o Mirassol em quinto com 28. O São Paulo, que ganhou o seu jogo, encostou no Mirassol aí com 28 pontos, porém o Mirassol tem 17 jogos e o São Paulo tem 19, então o Mirassol pode dar uma distância do São Paulo aí. Então, surpreendente como o Mirassol veio pro Brasileiro, surpreendente, porque ninguém esperava aí, mas se você vê os caras jogar, não é mais surpresa, né? Daqui pra frente, não vamos falar que é surpresa o Mirassol, que não é, né? Mas o Flamengo fez um grande jogo, fez o que tinha que fazer, ganhou. A Arrascaeta, velho, bolaça do Arrascaeta, né, velho? Meu Deus do céu, como joga a Arrascaeta. A Arrascaeta bem fisicamente, joga muita bola. Se deixar um jogo aberto ainda, porque não fica em cima dele, joga mais ainda, né? Foi o que aconteceu hoje. Teve um passe que ele deu pro gol do Plata ali, que foi coisa que a gente via muito antigamente, hoje a gente vê menos, né? Mas aquele passe de 3 dedos, meio que que coisa mais linda, velho. E o Plata só emendou pra dentro do gol, sem chance pro goleiro Walter, que jogou bem o Walter, hein? O Flamengo poderia ter feito mais gol, assim como o Mirassol. Pois é, pessoal, é justamente isso, né? O Flamengo dominou o jogo. Simples. Fez 2-0, poderia ter feito o terceiro, ok, relaxou ali no lance. Eles acharam o lance, não é que o Mirassol massacrou, que poderia ter empatado. Não, o Flamengo que proporcionou ao Mirassol justamente isso aí. Um gol ali que pra mim falha dos 2 volantes do Flamengo. O cara entrou sozinho no rebote, chutou, fez o gol. E no final do jogo teve uma bola de cabeça que o cara quase faz o gol. Que mais uma vez Rossi saiu mais nada no controle, pessoal. Mirassol é um bom time, 9 jogos que vinha invicto. Mas pegou um Flamengo aí que, apesar da eliminação, né? 65 mil pessoas no Maracanã representando. E deixando o Flamengo assumir a liderança. Quando terminar o campeonato aí, quando terminar o primeiro turno aí, o Flamengo vai ser campeão no primeiro turno. Com um jogo a menos. Vai ser difícil segurar, viu, pessoal? O Mirassol também poderia ter feito que o Rossi não intervisse também. Então, poderia ter sido um jogo aí de, sei lá, 4-3, tranquilo.
3-2, não ia ser surpresa não, porque os goleiros atuaram bem também, tá? Então o Flamengo muito bem esquisito. Vamos ver que o Flamengo entrou nesse jogo com o Rossi, o Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Alan, Gonzalo Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro, tá? No banco, depois que teve as substituições no segundo tempo, veio Varela, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Foram 3 substituições só, né? A pessoa estavam pedindo para entrar o Saul Niguez para segurar a bola no meio campo, mas não aconteceu. Foram só 3 substituições. O Carrascal, que estava à disposição também, não entrou, não foi dessa vez que estreou. Vamos ver quando que vai estrear, né? O Mirassol, cara, não sei se é o Walter, o Reinaldo, que é em São Paulo, Gêmeos, Victor, Ramon, Danielzinho, Neto, Edson, Gabriel, Negueba e Chico. Esse Chico é bom de bola, esse Chico aí, cara. Cara que joga na frente, atacante. Você vê, né? No Palmeiras não tem atacante que nem esse Chico aí. Não tem. Tá? Isso que é foda. Mas tá lá, né? E no segundo tempo entrou Matheus Bianchi, José Aldo, Iago Rocha, Alisson e Carlos Ferreira. Então são Carlos Eduardo, né? São 5 substituições que fez o técnico, que era o técnico interino no Mirassol, que é o técnico. Pois é, pessoal, o palmeirense aí fazendo análise desse jogo do Flamengo, né? Ficou espantado com a atuação do Mirassol, mas eu não fiquei espantado com a atuação do Mirassol. Até porque, pra mim, o Mirassol jogou o que vinha jogando, né? Só que o Mirassol agora pegou um time mais qualificado pela frente e perdeu, né? O Mirassol vinha jogando esse futebol aí, vinha ganhando os seus adversários, vinha empatando e agora se complicou mais um pouco, né? Agora pegou, como é que a gente pode dizer? Pegou um time mais qualificado, né? Pegou um time ali que a gente sabe que o Flamengo é outro patamar, pessoal. É outro patamar. Queira ou não queira, o Flamengo é outro patamar. Sei que muitos vão dizer, não, mas o Flamengo... Eu sei que muitos estavam com esse pensamento, né? Não, porque o Flamengo caiu fora aí da Libertadores, ou da Copa do Brasil, vai relaxar no Campeonato Brasileiro. Engano, pessoal. Engano, né? Pelo contrário, a torcida lotou o Maracanã. Foi simplesmente ali 65 mil pessoas empurrando a equipe, né? E o Flamengo fazendo um grande jogo. Como eu sempre digo, né? O Flamengo fez 1-0, já tirou o pé um pouco. O Flamengo não pode tirar o pé, pessoal. Fez 1-0, tem que ir pra cima, né? Tem que partir pra cima. O Flamengo fez 1-0, já tirou o pé, ficou um pouco recuado, tentando sair mais de uns contra-ataques. Poderia ter feito 2-0, foi pro segundo tempo. Fez o 2-0 até mesmo a partir do momento que não estava bem, né? Não estava bem, é um fato. Fez 2-0 com a genialidade de Arrascaeta e Gonzalo Plata fazendo gol. E poderia ter feito 3-0, né? Samuel Lino pegou várias oportunidades, jogando muito bem. Mas os caras acharam um gol, né? Por isso que eu digo, pessoal, jogo do Campeonato Brasileiro, jogo de Libertadores e jogo de Copa do Brasil, apesar do Flamengo ter caído fora, não pode vacilar. Não pode vacilar, pessoal. Por quê? Justamente, você vacila lá, levou o gol e no final do jogo poderia ter cedido o empate. Mais uma vez, Rossi, você sabe, né? Rossi é aquele goleiro, pessoal, que ele não, vou ser bem realista, ele não passa confiança, principalmente em saída de bola, ele não passa confiança. Infelizmente, é uma realidade, né? Mas, como eu digo, Flamengo botando pontos na frente, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo tem um jogo a menos. Você sabe que quando o Flamengo tá jogando na frente, que tá jogando bem, o Flamengo, queira ou não queira, tá jogando bem hoje, né, pessoal? O Flamengo hoje joga um bom futebol, né? Então vai ser difícil segurar. Como o palmeirense aí sabe, né? Vai ser difícil de pegar o Flamengo, né? Não tô dizendo aqui que o Flamengo já é campeão brasileiro, né, pessoal? Eu sei que muitos vão dizer, não, tá dizendo que é campeão brasileiro. Não, não tô dizendo. Eu tô dizendo que vai ser difícil. Vai ser difícil se o Flamengo colocar ali, um exemplo. Se o Flamengo colocar ali 10 pontos de vantagem para um Palmeiras, para um Botafogo, para até mesmo o Cruzeiro. Aí, pessoal, segura não, viu? Quer dizer, não pega mais. O Flamengo colocar essa pontuação que a gente está comentando aqui,
dificilmente vão pegar o Flamengo, né? Pelo menos é isso que eu tô enxergando, né? É um campeonato, pessoal, o campeonato brasileiro, todo mundo sabe que é um campeonato brasileiro traiçoeiro, né? Traiçoeiro. Você não pode dizer que tá ganho, você não pode dizer que vai ser campeão, porque geralmente você é surpreendido, né? Mas a gente espera que não aconteça isso com o Flamengo, né? Espera que o Flamengo mantenha o mesmo desempenho que vem mantendo. O desempenho do Flamengo é para ser campeão. Melhor ataque, melhor defesa, a defesa sólida, né? Inclusive Felipe Luiz reclamando da defesa, que ele acha que hoje não, no jogo de ontem, a defesa não foi tão sólida assim. Eu também concordo, né? Falhou, mas, pessoal, vamos ser bem realistas, né? Bem realistas. Um time que quer ser campeão é porque os caras são muito qualificados, né? Muitos mesmo, mas os volantes do Flamengo não pode ser Alan e o Everton Araújo. Não tem condições, pessoal. Não tem a mínima condição desses caras ser titular do Flamengo e em jogos decisivos, né? A gente espera, claro, foi um jogo aí contra o Mirassol, mais uma vez destacando aí como o palmeirense fala, né? Deixa o palmeirense falar. O Mirassol não é um time bobo, né? Empatou com o Palmeiras fora de casa, ganhou de outros clubes, 9 jogos invicto. Aí quando pega um Flamengo, a gente sabe como é que funciona. Aí, Flamengo vencendo, apesar de ter dificuldade, claro, teve uma dificuldade, né? Mas eu acho que foi uma vitória ali gigantesca. O Flamengo ultrapassando a marca ali dos 40 pontos e jogando a responsabilidade para as equipes, né? Jogando a responsabilidade para as equipes que vêm atrás, né? Tem que vencer, porque se deixar o Mengão tomar de conta e partir ali com 10 pontos de vantagem, pessoal, eu digo a você de certeza, vai ser difícil segurar. Vai ser difícil segurar. Por quê? Porque tem o melhor elenco, tem o melhor treinador e tem confiança. Joga o melhor futebol. Então, quando você junta esse conjunto de coisas, a tendência da liga, né? A tendência da liga, né? Sei que muitos talvez fica com medo. Não, o Flamengo, eu tenho medo de cair fora da Libertadores aí para o Internacional, né? Inclusive, jogo decisivo nessa quarta, né? Claro, sem sombra de dúvida, faz medo, né? É clássico, pessoal. Eu não posso vir aqui, eu não sou nem uma criança ou inocente, e dizer que o Flamengo já tá nas oitavas, não. Ou nas quartas. Eu posso chegar aqui e dizer que o Flamengo é favorito. Por quê? Porque o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito a ganhar a Libertadores? É um dos favoritos. O Flamengo é favorito a passar pelo Internacional? É um dos favoritos. Isso quer dizer que vai passar? Não. Isso não quer dizer nada, pessoal. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que é favorito. Agora, que vai ganhar, não quer dizer nada. A gente espera que ganhe, né? Espera que passe pelo Internacional. O Internacional, inclusive, estava numa crise aí também. Mas conseguiu vencer o Bragantino, que o Bragantino não ganha mais de ninguém. Tudo indica que esse ano o Bragantino vai para a segunda divisão, a não ser que ele tenha uma reviravolta muito grande aí. Mas não vejo o Bragantino fugindo da segunda divisão não esse ano, viu? São várias derrotas consecutivas, né? E isso aí, você sabe que chegando numa fase aí, vai terminar o primeiro turno, você entrar no segundo turno já com pressionado, né? O Internacional vinha pressionado, né? E contra o jogo, contra o Flamengo, a gente espera que o Flamengo não dê vacilo, né, pessoal? Principalmente sua defesa. Vacilou hoje, vacilou na quarta passada, retrasada contra o Atlético Mineiro, a gente espera, né? E Felipe Luiz tem essa consciência, né? Sabe que os caras estão vacilando. E jogo grande é decidido em detalhes. Jogo grande é decidido nos detalhes, pessoal. A gente sabe que quem errar menos é quem vai vencer o jogo. E esse jogo do Flamengo Internacional está caminhando justamente para isso. Tomara que o Flamengo ganhe aí por 2 gols de diferença. Seria muito bom, né? Mas vamos aguardar, né? O jogo é jogado, como diz Pascoal, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.